O nosso tema principal vai ser a parte de telefonia celular na aula de hoje. E telefonia celular, telefonia móvel é basicamente a mesma coisa. Inclusive em Portugal se chama os telefones celulares de telemóveis, na verdade, né? E basicamente o que a gente tem nessa estrutura também é um meio de comunicação móvel que usa a propagação em espaço aberto. Estão sujeitos ao mesmo tipo de efeitos que a gente viu sobre propagação em espaço aberto nessas duas aulas anteriores aí, esses cálculos que a gente fez, tudo isso, obstrução em linha divisada, todos esses problemas aí. Só que ao contrário do que a gente olhou ali em estimar alcance, basicamente utilizando aplicações mais domésticas, em que a gente usa aquelas bandas não licenciadas de frequência, esses sistemas de telefonia celular eles usam bandas licenciadas, então cada operadora tem exclusividade de operação em uma determinada região. Inclusive, eles têm esse licenciamento exclusivo para o uso, mas eles também têm a obrigação de dar uma determinada taxa de cobertura no território nacional, uma determinada taxa de cobertura nas regiões urbanas e outra taxa de cobertura nas rodovias. Vocês sabiam disso? Tem especificações. Tipo, a malha rodoviária tem que ser coberta em tais regiões que está licenciada para determinada operadora. Ela não pode simplesmente cobrir as cidades onde tem mais clientes, ela também tem que cobrir com uma certa densidade aí grande parte das rodovias. E sistema de telefonia celular, por isso nunca vai ter um sistema aberto que tu não tenha que pagar, porque tudo é licenciado para determinadas operadoras. O sistema de telefonia celular ele é baseado em uma estação rádio base, que são as nossas antenas que a gente encontra por aí, que basicamente ele tem as antenas e central de comutação. A central de comutação, ela faz para a telefonia celular o mesmo papel que aquela central de comutação que a gente viu em telefonia analógica antiga lá, de rotear as ligações para as linhas. Mas hoje em dia isso é feito completamente digital. E todas as antenas, basicamente, elas têm interconexões por outros meios de comunicação com centrais de comutação maiores. Quer dizer, a antena está ali, mas em geral ela vai ter um ou mais enlaces, geralmente por fibra óptica, com a central de comutação regional daquela operadora. Então, a comunicação não é completamente em mesh que uma antena conversa com a outra. Em geral, é a antena que conversa com a central de comutação geral por outro meio de comunicação, porque senão não teria espectro suficiente para elas conversarem e trafegarem um volume tão grande de dados que trafega aí. Tem uma característica interessante que essas antenas elas atendem centenas a milhares de usuários dentro da área de cobertura delas. Então elas têm uma série de restrições tecnológicas para conseguir atender centenas a milhares de usuários dentro de uma determinada área de cobertura. Imagine as antenas desse telefonia celular que ficam perto da arena do Grêmio em dia de jogo. Tem 60 mil pessoas ali naquela região, mais os habitantes usuais ali, mais as pessoas que estão circulando na rodovia ali em volta, e todo mundo quer ter serviço de telefonia celular o tempo todo. Imaginem a infraestrutura que tem que ter por trás disso aí. Basicamente, elas são então terminais em que as antenas conversam com dispositivos móveis, mas por trás está o backbone aí da rede para ligar com uma central de comutação. E essas antenas têm maior tipos de design diferentes aí. Se a gente for olhar em volta, esses dois exemplos de cima tem as antenas mais tradicionais que a gente encontra por aí, mas a gente também tem antenas indoor, como tem esse exemplo de baixo aqui à esquerda. Parece que é um morcego pendurado, mas é uma antena interna. Muitas vezes ela é até mesmo um repetidor, que do lado externo tem uma antena também, aqui outro interno. A gente consegue encontrar, inclusive, para aplicações em áreas remotas aí. Você pode instalar um repetidor desse tipo para que uma antena externa, bem direcional, permita ter os usuários próximos ali terem acesso com uma melhor qualidade de sinal naquela região. Ou então um modelo de antena que hoje em dia está muito comum aí, que é instalada no terraço dos prédios mesmo. As companhias de telefonia celular, elas adquirem o direito de uso de certa área no prédio aí, de uso da infraestrutura, em vez de terem que construir uma antena do chão com 50 metros de altura, eles botam uma antena ali no terraço do prédio e aproveitam já a infraestrutura, a facilidade de acesso, serviços como energia e própria proteção, tudo disponível ali já. Se vocês prestarem atenção na cidade, tem um monte de antenas desse modelo aqui já, em cima de topos de prédio por aí. Mas também tem outras formas de se encontrar antenas por aí, em que elas vêm sendo disfarçadas até mesmo em alguns lugares. Em alguns locais específicos em que o apelo visual pode atrapalhar, tem inclusive antenas desse tipo, estações de rádio base camufladas, como vocês podem ver esse exemplo de uma estação rádio base camuflada com um pinheiro, como um cactus aqui.
E aqui embaixo tem outros exemplos curiosos também de umas palmeiras que não estão tão bem camufladas, mas que razoavelmente enganam um usuário pouco atento aí, que são estações de rádio base em vez de árvores. Camuflagem de torres de celular. O segundo e o último membro que são os próprios telefones móveis, né? E aí que hoje em dia a gente só fala em smartphone, mas que eles começaram numa linha muito mais simplista aí, lá nos anos, final dos anos 70 e dos anos 80, que a gente tinha dispositivos enormes aí só para comunicação por voz mesmo, que eram telefones pouco portáteis, com uma mobilidade pequena, porque a gente mal conseguia caminhar com ele na cintura. Alguns deles tinham inclusive módulos de bateria externos e usavam literalmente comunicação analógica ainda, os primeiros telefones celulares. E aí, evoluindo nessa escala aqui, provavelmente vocês também conheceram os telefones celulares mais ou menos por esse degrau aqui, né? Em que a gente já estava nos Nokia 1220, Nokia 55 alguma coisa. E se vocês forem ver, todos esses telefones aqui têm uma coisa em comum, que eram o uso de teclas ainda, algo completamente fora de moda. Mas, a partir do segundo aqui, eles têm um recurso muito interessante e que foi bastante revolucionário. Qual a diferença do primeiro para o segundo? Se vocês forem olhar aqui. Antena? Não, esse aqui também tem antena ainda. Não. O primeiro também tinha antena. Eu vou abrir Do uma. primeiro pro segundo, tipo. Eu vou abrir mais um exemplo de um outro aqui, que é o exemplo do primeiro ainda. Start. Talk. Deixa eu achar se é esse aqui. Esse aqui, inclusive, eu ganhei uma vez um. Motorola. É só os numerozinhos ainda. É esse aqui, ó. Eu, inclusive, ganhei uma vez, herdei um deles, mas não durou muito tempo. Ele caiu fora de aparador e não suportava mais. Mas o que que esse cara aqui, deixa eu arrancar fora aqui essa aba, tem em comum, tem em comum com o primeiro e que a partir do segundo é diferente aqui, nessa linha. Não tem a ver com a antena, o segundo tem antena também. Deve ser alguma coisa técnica, né? Porque não dá pra ver. Não, Visual, assim. é Não. visual, é visual. É visual. Aham. Esse ali tem visor no primeiro? O primeiro tem um visor, mas eu acho que é só pra exibir a bina do número chamado mesmo, não tem grande coisa. Esse aqui também tem visor, né, o StarTalk. Inclusive esse modelinho flip de abrir, muito na moda na época. O fato que eu quero chamar a atenção para vocês, e que vocês nunca devem ter percebido quão útil isso é, são os botões multifunção aqui, ó, perto da tela, em que eles mostram na tela qual a função tu vai acessar pressionando o botão no teclado aqui, ó. E que esses modelos iniciais lá tinham um botão para cada função. Um botão para ver mensagem, outro para atender ligação, outro para fazer ligação, outro para ver agenda, um botão para cada coisa. Eles não tinham muitas funções, então podia ter um botão para cada coisa, né? Um para discar, um para desligar, coisas assim. E aí, a partir de uma certa geração aqui surgiram esses botões de multifunção, exatamente porque tu tinha resolução suficiente na tela para escrever aqui embaixo da tela qual era a função. Menu, avança, volta, agenda, coisas assim. Então, uma pequena função, uma pequena mudança visual aí, mas que agregou uma baita funcionalidade a esses dispositivos. E que era horrível usar esses StarTalk, e por isso tu tinha que decorar a função de cada botão para clicar ali. Tinha que fazer um Senai antes de usar, né? Basicamente, tu tinha que ler o manual. Tu imagina que absurdo, tu tem que ter o manual do produto antes de usar ele. Num negócio móvel, né? Sem explicação, né? Que já era pra ser Hoje simplificado. em dia eu só pego o manual na mão se deu muito errado, né? Tudo muito mais intuitivo. Isso aqui são os terminais usados para telefonia, para o usuário mesmo, ter na mão, né? Mas também tem terminais usados para comunicação de dados só, e um padrão muito conhecido hoje em dia e disponível, praticamente os operadores ainda disponibilizam, é GPRS, que é especificamente para comunicação entre máquinas, que é basicamente uma rede de dados para tipo, poder ter qualquer máquina conectada na rede de telefonia celular, conectada à internet também, podendo fazer ligações, podendo mandar SMS. E inclusive tem aqui, vamos ver se esse link está ok aqui, que é a Vivo oferece esses serviços ainda, todos os operadores praticamente fornecem. Tu pode ir lá comprar um chip, literalmente. Estou mais perto da Porto Alegre. Tu compra um chip, bota no dispositivo compatível, aquele chip é como se fosse a placa dele, ele vai conseguir conectar com a rede e trocar dados aí.
É utilizado em sensoramento remoto, automação, centrais de alarme são compatíveis com isso, porque aí, se alguém cortar a alimentação na tua casa, cortar a tua internet, ainda assim a central de alarme vai se comunicar com o gerenciamento dela lá e avisar que alguém está tentando entrar na tua casa. Comunicação machine to machine, M2M, aqui, no caso é a sigla para esse tipo de serviço. Mas então, além de terminais para o usuário aí que a gente estava na mão, tem esse tipo de serviço remoto aí. A gente consegue encontrar diversos tipos de placa compatíveis com isso. A principal tecnologia aí se chama GPRS. A gente pode configurar, geralmente os dispositivos são programáveis, pode programar para ele ligar para determinado número, no caso do disparo de alarme, para ele ficar mandando status de telemetria regularmente para determinado endereço, quando ele exporta dados, acessa a internet. Então, é outro tipo de estação móvel, né, de terminal móvel, que não é para aplicação de telefonia de usuário final, né. E antes de a gente avançar adiante aí, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, é por que se chama telefonia celular? Incrível que pareça, o celular vem na mesma questão da célula da biologia lá, sabiam? É similar o conceito. Não, sabia. Também não. Tá, então os portugueses têm mais ou menos razão do que nós de chamarem de telemóveis. Que são telefones móveis, afinal, né? Faz mais sentido. Eu também acho que faz. Isso é uma questão da moda aí. Nem lembro como é que se chama na Espanha isso aí, mas acho que tem um nome mais engraçado ainda. Mas basicamente é telefonia móvel, acho que de qualquer forma. A telefonia celular se chama celular exatamente porque ela é organizada, a infraestrutura dela é setorizada em regiões de cobertura que basicamente relembram células, porque afinal todas as estações de rádio base com determinada configuração e dispostas geograficamente de uma certa forma, que às vezes pode ser diferente de acordo com a topologia do local também, topografia, perdão. Cada célula vai abranger uma certa região geográfica e elas vão se encaixar de forma a ter uma cobertura homogênea e contínua em toda uma grande área de cobertura aqui. Lembra alguma coisa no Wi-Fi, por acaso? Já viram alguma coisa parecida com isso aqui? Isso não é mera Sim. coincidência. Então tem motivos para ser setorizada dessa forma. Então, cada estação rádio base, o ERB, ela vai ser configurada utilizando bandas do espectro, potências de sinal, e a gente vai ver depois também de direcionalidade das antenas, de forma que as estações rádio base vizinhas não interfiram uma na outra. Mas melhor ainda, trabalhem em cooperação, de forma que um usuário que está se deslocando, ele consiga trocar da estação rádio base comunicante em tempo real, sem nem perceber isso. Se vocês já pegaram e falaram no celular dentro de um ônibus, isso não funciona muito bem no campo, fora da cidade, mas dentro da cidade, vocês podem perceber que vocês conseguem andar dezenas de quilômetros sem cair a ligação. Continuamente em uso da rede, quer dizer que tu troca de estação rádio bases de forma transparente. Então elas colaboram muito mais do que no Wi-Fi, no qual em Wi-Fi basicamente elas geram interferência uma para outra. Então, havendo a coordenação, como todas as estações de rádio base que usam determinada faixa do espectro pertencem à mesma operadora, e elas têm posicionamento fixo e um profissional por trás do planejamento de rede, abre parênteses aí, não é igual ao Wi-Fi, que cada um larga onde quer o seu ponto de acesso lá, fecha aspas, elas são coordenadas. E, inicialmente, essas células elas iriam utilizar só faixas do espectro específicas, como na Wi-Fi lá, separando canais de forma que uma estação rádio base não ocupa os mesmos canais que a outra, então não tem nenhuma região aí que tenha cobertura simultânea das duas. Mas isso aí, de um certo ponto de vista técnico, desperdiça parte do espectro e não permite utilizar da uma forma mais otimizada o espectro naquela região e dar cobertura com maior taxa de dados e maior número de usuários simultaneamente. Então, algumas tecnologias hoje em dia permitem que todas as estações de rádio base usem todo o espectro. E mais ainda do que isso, aquelas mesmas tecnologias permitem essa troca entre as várias células em tempo real sem nenhum problema, sem interferência. Mais do que setorizar por regiões de cobertura de cada antena setoriza por ângulos em volta sub-áreas de cobertura. Então, cada uma dessas células, se a gente for olhar nessas ilustrações aqui, em que no centro da célula existe uma antena, uma estação rádio base, ela vai, em geral, ter vários setores em volta, vocês podem olhar nas antenas,
que cada uma vai ter um ângulo certo de cobertura, que pode ser 120 graus, pode ser 60 graus, pode ser outra, outra angulação qualquer, mas isso quer dizer que as antenas vão ter cobertura num ângulo muito fechado, as antenas não vão ter um ângulo muito aberto, que cubra uma grande região. Por que isso? Porque aí um usuário que está utilizando, podemos pegar aqui um exemplo, um usuário que está aqui comunicando, ele está dentro da região de cobertura 2 aqui, ele não vai interferir com a comunicação do outro usuário que está na região 1 com a mesma antena, com a mesma estação rádio base, perdão. Porque afinal a estação rádio base tem várias antenas em volta, cada antena cobre uma região, por isso mesmo, se a gente for olhar elas são divididas em formações triangulares, a gente tem várias antenas lá em cima de fato, apontando nas diferentes direções, perdão. E se a gente pensar de uma certa forma, o ideal não seria setorizar ela mais ainda para que se tivesse, olha só, em cada 120 graus a gente tem uma antena, a gente poderia ter a cada 60 graus uma antena, então a gente consegue ter muito mais usuários porque os usuários adjacentes aqui em regiões adjacentes não interferem nos outros praticamente, né? Se a gente setorizasse em regiões menores ainda, ficaria melhor ainda, né? Menor, poderia ter 12 regiões aqui e os usuários não interferem nos outros. E se eu tivesse uma antena só ou uma unidirecional, todos os usuários estariam dividindo o mesmo espectro, aquela baita célula. Assim a gente vai comportando cada vez mais usuários. Só que o sistema começa a se tornar mais complexo. O design dessas antenas, para menores ângulos, fica mais complexo. O número de operações de troca de setor em que o usuário que está se deslocando, ele vai ter que pular da cobertura de uma antena para a cobertura de outra antena, mesmo que na mesma estação rádio base, fica mais complexo. Ó, um usuário se deslocando, ele vai ter que ficar trocando de antena aí. Pense ainda quando for trocar de célula, então. O usuário em deslocamento vai estar em diferentes células, em diferentes setores das diferentes células aqui. Então existe um balanço aí entre aumentar a complexidade da rede e realmente ter a cobertura para cada vez mais usuários. Agora pensem de novo no problema da Arena do Grêmio cheia lá em dia de jogo. São 50 mil telefones móveis ali, dispositivos móveis, querendo utilizar numa mesma região a rede de telefonia celular. Isso é um caos. Efetivamente, mesmo que as companhias de telefonia setorizem um monte naquela região ali, vai dar conflito, não vai faltar espaço para alocar todas aquelas ligações, todo aquele tráfego de dados que todos os usuários estão lá, que todos os usuários querem postar a foto lá do gol do Grêmio. No caso, no passado eles não tinham muito o que postar, então no ano passado não foi um problema isso em torno da Arena do Grêmio. Mas então, o nome celular vem exatamente dessa divisão aqui, dessa setorização que estações de rádio base cobrem determinadas regiões e ainda assim dividem em sub-regiões de acordo com as antenas que cada estação de rádio base tem. A tendência vem sendo, e lá nas primeiras gerações de telefonia celular se tinha uma estação rádio base com cobertura de dezenas de quilômetros de raio. Hoje em dia, cada vez são menores as células. Por que isso? Hoje em dia, a densidade de usuários, principalmente nas cidades, ele é muito maior. Não tem mais 100 usuários por quilômetro quadrado. Em Santa Maria, se não estou enganado, tem na média 1.400 habitantes por quilômetro quadrado a cidade. Ou 300, alguma coisa assim. Mas então o número de habitantes por quilômetro quadrado está bastante alto nas cidades. E no distrito sede, mais alto ainda. Então, ainda que nem todo mundo tem um telefone, compensa o fato de que outros têm 2 telefones ou tem um telefone com 2 chips, que aumenta, são 2 usuários simultâneos. Então, o que acontece é que cada vez as células são menores e, sim, nas tecnologias de quarta e quinta geração, elas vêm diminuindo ainda mais. Então, a tendência é a gente ver mais antenas por aí, mas o alcance delas serem menores vem se concretizando. Isso é uma tendência histórica. E também, pelo fato das antenas terem uma região de cobertura menor, elas conseguem oferecer taxas de dados maiores para aquela quantidade menor de usuários que estão ali compartilhando o mesmo meio de acesso, né, simultaneamente. Dentro de uma banda do espectro que aquela operadora de telefonia pode utilizar, ela tem uma taxa máxima de dados que ela vai conseguir trafegar ali dentro. Ela é dividida em todos os usuários que estiverem naquela pequena região, daquele setor, daquela estação rádio base naquele momento. Então, menores células permite oferecer mais serviços para aqueles menos usuários que estão ali. A mobilidade entre células ou entre estações de rádio base, ela é transparente para o usuário, a gente chama então de handover ou handoff. Geralmente é transparente para o usuário. Não é um grande problema aí. Todas as redes de telefonia elas já comportam isso aí, eu acredito, desde a segunda geração, de uma forma transparente. E existe outro processo
que a gente chama de roaming, que é o usuário estar fora da área na qual a sua linha está registrada. Se você for viajar para Porto Alegre, lá a região lá é 51, não é 55, prefixo de DDD. Então lá é uma região externa. Apesar da maior parte das operadoras no Rio Grande do Sul não cobrar roaming para estar na região 51, 55 ou 53, que é a região de Pelotas ali embaixo, ou 54, porque a gente está na Serra, com certeza quando tu sair fora do estado e for para Florianópolis, tu vai pagar uma taxa maior por estar em roaming, porque afinal, aí tu não vai utilizar somente a central de comutação regional, que no caso na região 55, tem um amigo que trabalha na Vivo e ele me disse que fica em Santa Maria, a central de comutação principal. Basicamente todas as ligações que vão ser operadas na região aí vão passar por essa central de comutação principal 55 Santa Maria. Mas se eu vou a Porto Alegre, eu vou ter que usar outras partes do enlace de mais longa distância, que também tem um custo de manutenção, também tem um custo de atualização tecnológica, talvez. E se eu estiver lá em Santa Catarina ou lá no Belém do Pará, eu vou ter que usar mais enlaces de comunicação das operadoras ainda. Talvez no meio as operadoras tenham que, inclusive, alocar banda de outras operadoras que são concorrentes e pagar pelo aluguel desses enlaces de comunicação para manter essa ligação entre regiões diferentes. Então, esse é o motivo de pagar mais caro pelo roaming, geralmente. Usar a infraestrutura de outras operadoras ou uma estrutura de longa distância e com uma tarifação diferenciada. Alguns aparelhos, inclusive, quando está em roaming, que ele percebe que está fora da tua região original de registro, ele vai dar uma mensagem para te dizer claramente na tela, ó, está em roaming, cuidado. Não vai fazer uma ligação e gastar R$ 100 numa chamada aí, porque vai sair caro. Mas hoje em dia, essa interligação e esses grupos maiores de companhias de telefonia aí vêm expandindo essas áreas de roaming, que inclusive grande parte dos operadores na Europa, por exemplo, suportam todos os países da União Europeia e até fora, os outros países adjacentes aí. Você faz roaming e não paga tarifação diferenciada fora. Mas geralmente as companhias brasileiras tu tem que assinar um pacote separado ou então autorizar na central e pagar uma taxa absurda de utilização se tu quiser, por exemplo, ir para a Europa e utilizar uma linha da Vivo na Europa, da TIM na Europa. Eles até talvez tenham suporte, mas tu tem que assinar isso antes e avisar que tu vai querer esse serviço. Existem companhias telefônicas também que oferecem roaming internacional completo aí, elas têm cooperação em todos os territórios do mundo com outras operadoras de telefonia, então elas podem viajar a qualquer lugar do mundo e ter roaming internacional pagando tarifas adequadas aí. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as várias gerações de telefonia celular, principalmente no Brasil. Mas vem uma retomada histórica aí, e o principal dessa retomada histórica é a gente vê a evolução tecnológica e as tecnologias vieram por trás. Também localizar algumas questões aqui que a gente já viu sobre meios de acesso, multiplexação de acesso. O padrão AMPS, que foi desenvolvido lá entre 1979 e início da década de 80, foi lançado oficialmente em 1983 nos Estados Unidos, se eu não estou enganado, é a primeira geração de telefonia celular. Pense que em 1979 os computadores ainda eram mainframes, eram gigantes. Digital era muito pouco. Basicamente isso aqui era uma tecnologia analógica e foi criada pela Bell Labs sobre depois o padrão IEA 553. Vocês lembram do Bell Labs para algum outro evento histórico? Se eu me lembro. Bell Labs em dois momentos históricos aí foram os que criaram os primeiros telefones e grandes linhas de telefonia aí, grande parte das tecnologias por trás disso, mas que desenvolveram o transistor bipolar, primeira demonstração prática do transistor bipolar funcionando e revolução na parte eletrônica aí, muito forte. Então o Bell Labs já foi muito grande aí, foi um dos precursores também na telefonia celular. Ele operava aqui, nessa época já na faixa em torno de 800 MHz, com 832 canais de 30 kHz. Então, o canal de 30 kHz é bem estreito. Não é para comunicação de dados. É para comunicação de voz, realmente. E eles se dividiam entre 416 canais bidirecionais e 395 canais de voz e 21 canais de dados. Basicamente, eu utilizava um esquema parecido com modulação FM, que a gente tem hoje em dia, que é divisão por frequência. A gente viu lá sobre multiplexação, FDMA. Multiplexação por acesso em frequências diferentes aí. E basicamente o que existia então é
tanto as estações de rádio base quanto os dispositivos móveis, eles tinham que ter receptores e transmissores FM capazes de sintonizar qualquer frequência nessa banda inteira aí, nessa faixa de frequências que ele utilizava, esses 832 canais de 30 kHz, para quando ele fosse iniciar uma ligação, ele iria usar o canal de dados para fazer o comando disso aí, seria alocado uns canais de FM para ele teria que sintonizar aquele canal para transmitir para receber, ou sintonizar um canal para transmitir outro para receber, e manter em tempo real ali a conversação, sendo que cada telefone celular e cada estação de rádio base tinha que comportar tudo isso. As estações de rádio base tinham que conseguir sintonizar todos os canais ao mesmo tempo, transmitir e receber. Imagina a infraestrutura desse negócio. Então, ao mesmo tempo que isso é caro energeticamente, pro lado do dispositivo móvel, que quer ser móvel, ele não pode gastar muita energia, ele tinha que ficar o tempo todo com um receptor ativo para ver se ele não ia receber uma ligação. E acreditem, para algumas aplicações, manter um receptor ativo gasta mais energia do que tu manter o transmissor ativo. Acreditem. Toda a instrumentação do receptor analógico de demodulação, decodificação em tempo real, tudo isso pode custar mais energia do que manter o transmissor ativo. Essa banda de frequência aí, toda ocupada por esses 832 canais, eles no Brasil chamavam banda A e banda B, para que pudessem duas operadoras diferentes de telefonia celular serem alocadas a banda A e a outra banda B, e elas poderem operar sem gerar interferência entre elas. Então essa era uma divisão sistemática por motivos comerciais. No Brasil ela foi implantada em 1992, em dezembro de 1992, e por incrível que pareça, no Rio Grande do Sul. Começou a operar primeiro. Oficialmente ela acabou em 2016, mas muito antes disso as companhias telefônicas já vieram deixando ela de lado, e inclusive muito antes disso, em 2016, as companhias telefônicas simplesmente desabilitaram as linhas analógicas que tinham aí, deixaram o pessoal, os poucos clientes, poucas centenas de clientes que ainda usavam telefones analógicos, na mão, literalmente. Eu lembro muito bem de uma reportagem do Fantástico, que várias vezes foi passada como retrospectiva, em que em 1994 um repórter do Fantástico, se não estou enganado, até o Cid Moreira, ele está andando de carro pelo Rio de Janeiro e puxa o telefone que vinha integrado no console do carro e fala em tempo real, mostrando: eu posso fazer uma ligação de qualquer lugar pelo meu telefone aqui do meu carro. Para ter uma ideia, os telefones eram tão grandes e pesados que eles vinham integrados no painel dos carros. Depois de um tempo, eles ficaram realmente mais portáteis a ponto de tu querer pendurar na cintura. Antes disso, eles pareciam aqueles telefones de guerra que o cara tinha botado na mochila, assim, com uma bateria gigante e mantenona. Mas, então, era comum os telefones virem integrados em painéis de carros. E essa evolução tecnológica na época, pensei meio, um repórter fantástico aí falando aí durante a reportagem, ele podia usar um telefone enquanto dirigia, porque não tinha legislação específica para isso. Olha que coincidência. Provavelmente quando vocês nasceram já não podia usar telefone enquanto fala no carro, né? Conforme a lei. Mas, bom, uma evolução tecnológica que não era prevista antes aí. Primeira geração. Não era chamada de primeira geração, porque afinal não se previa uma segunda, então era simplesmente telefonia celular móvel, ou telefonia móvel. Quando entraram duas outras novas tecnologias, em torno de 91 começou a nível mundial, mas em torno de 94, 95 parece que elas apareceram bastante no Brasil, que foram principalmente o padrão TDMA digital, que a gente passou a chamar de 2G, né? Ou CDMA digital. E vocês já ouviram essas três siglas. FDMA, vocês já viram? TDMA correspondia a qual tipo de multiplexação? FDMA pela frequência e TDMA pela amplitude? Divisão no tempo. TDMA. Time, né? Time Domain Multiple Access. Isso aí. TDMA, basicamente, cada canal de comunicação, vários usuários poderão sintonizar o mesmo canal. Só que, tanto os dados que eram transmitidos para os usuários, quanto as respostas dos usuários, elas eram divididas em pacotes de dados que poderiam ser transmitidos em slots de 40 milissegundos. Significa, eu estou falando em tempo real no meu celular aqui, o meu celular armazena 40 milissegundos da minha voz, espera chegar o slot dele e transmite aquele dado em alta velocidade num tempo mais curto. Então, se eu compactar, sei lá, talvez 300 milissegundos em 40 milissegundos, a taxa de dados é muito mais baixa da voz. Então, ele transmite por um canal mais rápido e vai ocupar menos tempo no canal de comunicação. Assim, múltiplos usuários estão simultaneamente
utilizando o mesmo canal de comunicação, só que eles se alternam no tempo. Basicamente, o princípio que hoje em dia a gente usa em redes cabeadas aí, tipo a internet. Cada usuário usa um tempo determinado. Mas isso aí acontecia meio sem fio, né? Mas existia uma coordenação, então, entre os usuários. A estação rádio base alocava os tempos aí e os telefones móveis, eles respeitavam essa lógica aí. Então, nesse momento, cada canal já tinha uma taxa de dados muito mais alta do que cada usuário individualmente precisava. Então, eles podiam dividir por divisão do acesso no tempo. Acabou sendo chamado padrão aí IS-136. Mas não existia compatibilidade entre as operadoras e eles vendiam, inclusive, modelos de telefone celular que só eram compatíveis com a rede daquela operadora ou daquela outra. Por quê? Simultaneamente também tinha um padrão 2G que usava CDMA digital. E CDMA correspondia a acesso multiplexado por tempo. Por C. Por código, perfeito. C de quê? Código. A multiplexação por código, ela usava uma propriedade matemática, se a gente for lembrar lá, que se chamava ortogonalidade. Em vez de transmitir um pulso para representar um bit 1, ele transmitia uma série de pulsos e cada usuário poderia transmitir simultaneamente no canal. Por eles utilizarem códigos ortogonais, lá, a central rádio base conseguia separar os dados trocados com cada usuário. E por usar essa sequência de bits para representar um nível lógico alto ou baixo, ele tem esse efeito de espalhamento espectral. E esse então foi outro padrão que foi utilizado durante essa segunda geração aí. Mas alguns aparelhos poderiam ter compatibilidade com os dois, mas a maior parte tinha compatibilidade somente com um deles. Então, se tu quisesse um telefone da Brasil Telecom, eu vou citar umas operadoras antigas, que acho que comprou a CRT, se não me engano, tu teria que comprar um aparelho com eles, porque era compatível com a rede deles, com o padrão deles. Não, nessa migração entre redes, não, entre operadoras, basicamente tu tinha que trocar o aparelho. Algumas até poderia. Aí entrou uma questão comercial depois dos aparelhos virem bloqueados para só poder utilizar a rede de uma operadora ou de outra, mas essa questão comercial se encerrou lá por 2005, 2010. Junto com a segunda geração, muitos aparelhos já tinham compatibilidade com uma rede de dados chamada GSM, Global System for Mobile Communication. E isso já era uma parte do serviço de dados específico, não era mais para voz. Quando a gente falou sobre essas duas tecnologias aqui, a gente focava em chamadas telefônicas realmente. Então ele já conseguia a comunicação aí com alguma taxa de dados. Desculpe, o padrão GSM era um terceiro padrão concomitante, eu me confundi aqui, e que foi adotado a nível mundial mais largo. Mas também não tinha compatibilidade, então basicamente na segunda geração tinha esses três padrões aqui de redes. E o que eu estou falando sobre dados, que eu acabei de me confundir, desculpe aqui, era o GPRS. General Packet Radio Service, que é exatamente o que eu citei anteriormente para vocês, de algumas comunicações não serem focadas em chamada, não serem focadas no usuário, mas só em comunicação de dados. GPRS, que até hoje em dia é bastante comum. Então, aí na segunda geração entrou um serviço específico de dados para rodar sobre a rede de telefonia. Não é telefonia como a gente fazia telefonia analógica, transmissão de dados sobre a linha de voz. Já era um suporte específico para isso. Serviço de dados junto à telefonia móvel. Alguns referem a ele como 2.5G. E se a gente for olhando aqui, eles começam a ter várias bandas de frequência diferentes. Tipo, o GSM suportava várias bandas diferentes na especificação dele. O serviço de dados 900 e outra banda perto de 1800 MHz. Era outro motivo para não haver troca entre operadoras com o mesmo aparelho, porque muitas vezes o aparelho suportava uma banda de frequências. Então, se fosse um aparelho comprado para a rede da Claro, talvez ele só fosse operar nas frequências que a Claro tinha licenciado no Brasil. Questões desse tipo. Então, incompatibilidade tecnológica. Hoje em dia, grande parte dos aparelhos são compatíveis com todas as operadoras, né? Ainda assim, pode eventualmente não existir, ou hoje em dia, se você importar ilegalmente algum aparelho de telefone celular, pode que ele não consiga se comunicar em algumas regiões e algumas tecnologias do Brasil. Porque todos importados legalmente pela Anatel têm que comportar determinados requisitos. Uma evolução do GPRS foi Enhanced Data Rate for Global Evolution, EDGE, que é outra rede de dados também dedicada. E isso aqui, hoje em dia, quando o sinal de telefonia celular está muito ruim e tu precisa usar a internet, aparece um Ezinho no canto da tela. Corresponde a estar usando a rede EDGE, onde ainda tem cobertura, que eu acho que grande parte da rede ainda tem cobertura EDGE, mas ela tem taxa de dados bastante vergonhosa se comparar com
com 3G, 4G, de fato, né? Mas ainda é uma solução de backup, quando as redes de mais alta taxa de dados não estão disponíveis em certas regiões, questão de cobertura, a gente usa a rede Edge ainda hoje em dia. Então, começamos a chegar na nossa realidade aqui. Tudo que a gente veio de antes aqui, basicamente, está fora da realidade do dia a dia do usuário comum, hoje em dia. Entrando de volta na rede padrão para chamadas e também para dados agora, a terceira geração foi baseada num negócio chamado WCDMA, que é uma variação do CDMA também. Só que agora, novamente, colocando em diferentes bandas aqui, 900 e 1200 MHz, quer dizer, a gente, se você for olhar, são diversas essas faixas de frequência em que tem alocado aí para telefonia celular móvel. E elas pegam uma faixa enorme, olha só, a gente vai ver lá embaixo na 4G, quantas variações diferentes. E todas essas bandas ocupadas aí, eu não lembro quantos megahertz em torno de cada valor, mas eu só botei as frequências centrais aí como referência, elas têm que ser acordadas junto com a Anatel, e cada operador então vai poder explorar determinadas bandas de determinada região. Mas desde do padrão então WCDMA, que é base do 3G inicial, a gente já conseguiu taxas de dados bastante mais altas, aí 1.9 megabits em uma aplicação móvel, isso aqui já estamos falando de uma taxa de dados razoável para grande parte das aplicações. Aqui a gente conseguiria transmitir uma chamada de vídeo em tempo real, por exemplo, uma comunicação móvel, que tecnologicamente é uma grande evolução, e aqui já entra junto a questão de smartphones começarem a querer utilizar esse tipo de serviço de dados aí de forma móvel. Concomitante a isso, também chegou o padrão HSDPA, High Speed Downlink Packet Access, e High Speed Uplink Packet Access, que é também uma variação da 3G, que algumas operadoras chamaram de 3G+, ou de 3,5G, que permite taxas de dados mais altas ainda. Ainda estamos falando de 3G. E aí a gente entra nas redes LTE, que é o que hoje em dia é grande parte da cobertura no território nacional, porque nós não temos 5G de fato ainda. E esse padrão LTE é um padrão internacional aí que veio com a proposta de ser um padrão expansível e que poderia ter uma evolução em longo termo, por isso mesmo, Long Term Evolution, e que a gente chamou aqui, a gente apelidou de 4G. Ele tem taxas de dados substancialmente maiores e aqui entra bastante intensamente essa questão de diminuir o tamanho das células para conseguir fornecer essas taxas de dados aí para maior quantidade de usuários dentro de uma área. Por isso a gente tem que setorizar e botar essas antenas comunicando com o menor número de usuários possíveis. Aí existem diversas variantes, aí algumas operadoras operam em 2.6 GHz, 1.8 GHz, 700 MHz, 800 MHz. Inclusive, um dos motivos para data final de encerramento da TV analógica foram desalocar canais que anteriormente eram alocados para TV analógica e, à medida que se migrou para a TV digital, aqueles canais não são usados mais para telefonia e poder, então, passar essa alocação, a Anatel poder passar a nível nacional, a alocação dessas bandas de frequência para as operadoras de telefonia móvel fornecerem serviço de telefonia móvel e diminuírem o número máximo de canais alocados para broadcast de TV. Porque afinal não tem tantos interessados assim em fazer broadcast em radiodifusão de televisão no Brasil, então se diminuiu o número de canais aí e se dedicou a uma parte do espectro que antes era para televisão, alocados lá desde 1940, 50 para televisão, agora se cortou e se deu um pouquinho mais de banda aí para as operadoras de telefonia. Quando chegou a 4G+, chamada no Brasil também, outros padrões de evolução aí, chegou até 1 gigabit por segundo nas taxas de dados prometidas, se você estiver parado, 100 megabits até mesmo em movimento, já são padrões bem mais altos e permite uma grande mobilidade, né, em taxas de dados. Vejam que aqui já nem se fala em chamada telefônica mais, porque a taxa de dados requerida por uma chamada telefônica é tão baixa que basicamente o que importa é a taxa de dados máxima para serviços de dados. E padrões também chamados LTE Advanced Pro, 2.4 GHz, gigabits por segundo, ou, desculpe, a geração 4,5G. Esse padrão aqui, conforme a minha pesquisa que eu localizei, tem realmente poucos modelos de telefones móveis compatíveis e a cobertura no território brasileiro é bastante vergonhosa. Então, dificilmente a gente vai conseguir usar essas redes LTE Advanced Pro aqui, que é 4,5G. Mas companhias telefônicas já vêm falando aí de rede 5G. E a rede 5G realmente está engatinhando na sua implementação ainda.
Em Santa Maria começou, eu acho que acredito, menos de um ano atrás, aí, a implementação, porque requer toda a atualização de hardware das operadoras, tudo isso. E na Coreia do Sul, que foi um dos primeiros países a implementar, foi em 2018. Eu lembro até mesmo da propaganda aqui de que os modelos celulares lançados aí por algumas das grandes fabricantes de celular foram entregues para celebridades da Coreia do Sul lá para estrear o uso da rede deles, e chamou atenção aí. Mas basicamente aí eles prometem taxas de dados absurdamente mais altas, que você pensar em 20 gigabits por segundo para um dispositivo móvel aí, é uma taxa de dados bastante alta. E a implementação do Brasil iniciou de fato em 2020 recém. É recente, então dificilmente a gente vai ter um aparelho aqui compatível com 5G e uma rede disponível para nós realmente. Se a gente for acompanhar esse gráfico da esquerda, ele tem a escala logarítmica na vertical, significa que cresce vertiginosamente aqui a taxa de dados quando a gente sobe nele. Porque a gente consegue ver na mesma escala aqui lá as primeiras redes de telefonia móvel, as taxas de dados respectivas à comunicação, ainda que fosse uma interface analógica, né, tecnologia analógica, de 81 a 92, 94, por aí, elas são taxas bem baixas, correspondente a 14.4 kilobits, por exemplo, aqui, ó, nessa rede de primeira geração aqui embaixo. Eram redes analógicas, então não tinham foco em comunicação de dados de fato, simplesmente em transmitir voz. Quando a gente passa para as redes de segunda geração, elas já pegaram a transição aqui das tecnologias analógicas para a tecnologia 100% digital. E foi para a tecnologia digital e vai continuar sendo, não vai voltar atrás. E questões muito interessantes sobre isso aqui é porque aí se começou a conseguir utilizar esses meios de multiplexação tipo CDMA, tipo TDMA também inicialmente, né, mas tipo CDMA, que são métodos de multiplexação que só se consegue por meio de transmissão digital de sinais. Mas também se agrega toda uma questão de que a mesma transmissão digital também pode, de forma nata, transmitir dados. Então, a rede de telefonia para voz ou para dados, ela se funde, ela vira uma só, no seu objetivo. E, principalmente, como a gente viu lá em comunicações de dados digitais, a gente consegue uma qualidade de serviço muito melhor, porque a gente não tem... A gente pode utilizar representações de dados com correção de erro, evita que ruído no canal influencie realmente a qualidade, e a gente pode hoje em dia, de fato, fazer uma chamada telefônica com um som equivalente a um som de CD, com altíssima qualidade, com um nível de ruído praticamente zero, só dependendo dos dispositivos que estão na ponta. A gente não tem que se preocupar com problemas gerados no canal, porque o ruído do canal ele é totalmente removido quando se faz a regeneração desse sinal, na comunicação entre a estação rádio base e o telefone móvel. E a gente pode ver aqui que chega na casa dos 10 megabits na escala desse gráfico. Quando a gente viu lá que chegando na geração 5G se promete mais que gigabits, né? Estaria ainda acima, fora da faixa dessa... Esse gráfico mostrou até um pouquinho mais de 2010. E como a gente viu na disciplina sobre aquela questão de métodos de multiplexação, estão bem representados aqui nesse segundo gráfico, a segunda geração em que se utilizou bastante CDMA e TDMA. Esses dois métodos de multiplexação são interessantes porque, basicamente, os transmissores e receptores eles podem utilizar a mesma banda do espectro. Então, é muito mais fácil o projeto tanto do dispositivo móvel, que tem que gastar pouca energia, né? É muito mais fácil ter um telefone móvel que tenha que sintonizar só uma frequência, ou uma ou duas frequências, poucas, mas que de forma digital coordene quando ele vai realmente escrever e quando ele vai só escutar o que está no canal. Então essa lógica por meio digital é muito mais fácil, é muito mais econômica em questão de energia. E a gente vê aqui mais ou menos localizando a partir da segunda geração e meia, aqui 2,5G, aqueles serviços de dados tipo GSM, GPRS e ED já surgem aqui bastante fortes, né? São os dois serviços de dados iniciais, hoje em dia a gente usa HSDPA em praticamente todas as conexões que a gente tem, quando não é 4G já. Isso aqui é um resumo breve aqui da evolução tecnológica entre eles. Mas uma coisa muito importante e que está por trás do sucesso das redes de telefonia móvel é, de fato, o quanto móveis elas são. Não adiantava lá em 1980 eu querer providenciar um acesso de dados a dezenas de megabits por segundo, se para conseguir processar aqueles dados em uma aplicação qualquer, eu teria que ficar preso numa tomada de tanta energia que os dispositivos gastavam. Então, a evolução dos dispositivos móveis elas vieram por duas linhas.
A primeira foi, o que liga essas duas linhas é consumo de energia. A primeira linha é, vamos conseguir fornecer mais energia para os dispositivos móveis? Beleza, isso quer dizer tecnologia de bateria. O preço das baterias, nesse gráfico aqui que mostra a evolução de 2010 a 2018, que é uma faixa só no final dessa faixa que a gente falou de tecnologia de telefonia celular, mas mostra claramente uma evolução, e é quanto custa 1 kWh de energia armazenada de 2010 a 2018, para ver a queda que ele teve de $1.160 por kWh para 176. Quer dizer, com as mesmas tecnologias de bateria, quanto caiu o custo de armazenamento para baterias de lítio-íon só. Então as baterias ficaram mais baratas. Por outro lado também, e que também corresponde ao fato das baterias serem a fonte de energia móvel, né, principal, é que a densidade de energia armazenada, ou seja, quantos kWh por quilograma de bateria eu consigo armazenar, ela também cresceu. Não cresceu uma taxa tão grande quanto o esperado. Olha só, algumas tecnologias aqui ó, de lítio, com uma certa liga que cresceram uma certa taxa. As tecnologias níquel-cádmio que estão bem defasadas já e estão fora da linha praticamente. Cresceu muito pouco a densidade de energia que elas conseguem armazenar, desde 1970 lá. De níquel... hidrogênio, não lembro como é que é nessa liga aqui também. Cresceu muito pouco. A de lítio-íon, essa daqui, cresceu de forma mais vertiginosa. Ela já começa numa densidade maior, quando ela foi inicialmente proposta, e ela cresceu com uma taxa muito maior ainda, a evolução tecnológica dela. Existe alguma outra tecnologia prometendo mais ainda, né? Mas o que quer dizer com isso? Com uma menor massa de bateria, eu consigo armazenar mais energia. Numa faixa aqui que começou lá com as níquel-cádmio lá de 50 kWh por quilograma, a gente já está excedendo os 200, certamente, hoje em dia. Quer dizer, os dispositivos são mais portáteis, eles são menos pesados para a mesma quantidade de energia armazenada. Mas ainda assim não serviriam para muita coisa, que eles não seriam muito mais... não teriam mais grande funcionalidade a mais se a gente conseguisse utilizando os mesmos eletrônicos que a gente tinha lá da década de 70, 80 e 90. Eu cito lá a década de 1970, que basicamente a tecnologia utilizada era transistor bipolar de junção, ou seja, consumo estático muito grande. A outra linha para permitir os dispositivos terem tecnologias mais avançadas e inclusive poderem consumir dados nas taxas mais altas, em aplicações como streaming de vídeo, chamada em tempo real, tudo isso, foi o fato de que as tecnologias de fabricação de semicondutores, olhando numa linha do tempo aqui, começando em 1987 até 2019, elas reduziram bastante o tamanho das feature mínima lá. Se a gente for olhar na disciplina de fundamentos de microeletrônica lá, o tamanho mínimo de um transistor que em 1987, que o comprimento do canal de um transistor que era 3 micrômetros, caiu para menos de 5 micrômetros hoje em dia, e em 2019 está lá na faixa dos 5 nanômetros. Então, uma escala aí de quase 1000 vezes. Eu acredito que hoje em dia já está chegando em 1000 vezes, de 3000 para em torno de 3 nano. Mas que, como a gente viu em fundamentos de microeletrônica lá, essa redução de escala, ela torna os dispositivos mais rápidos. Então, eles têm maiores... consigo comutar eles mais rápido, consigo transmitir mais dados, consigo fazer mais operações matemáticas e processar mais software. Eu também consigo reduzir no tamanho, reduzir o consumo de potência, e aí esses dois andam juntos, né? Reduz os parasitas, as capacitâncias. Os parasitas também diminuem o consumo de potência e também aumenta a velocidade que eu consigo operar eles. Então, a evolução tecnológica dos eletrônicos portáteis justificou o fato de a gente querer uma evolução tecnológica nas redes de telefonia por ter mais aplicações que hoje em dia podem rodar no dispositivo móvel. Então, apesar das baterias não terem aumentado uma capacidade de armazenamento de 1000 vezes mais, a gente viu que elas não aumentaram tanto no gráfico aqui, talvez a gente pode falar numa escala de, se muito, 10 vezes, as tecnologias de semicondutores permitiram agregar muito mais funcionalidade em circuitos que consomem cada vez menos potência. E hoje em dia a gente tem processadores aí em dispositivos móveis que consomem na faixa de 1 watt de potência e conseguem processar tanto ou mais informações do que um mainframe que ocupava um prédio em 1987, por causa dessa evolução tecnológica cada vez dos dispositivos menores. Então, são os dois lados dessa mesma moeda. Faz sentido ter mobilidade na rede de telefonia celular só quando os dispositivos conseguem utilizar esses serviços. E, para ter mobilidade, eu tenho que ter uma fonte de energia. A evolução das baterias
foi uma grande chave, tanto diminuição do custo como também aumento da densidade de energia armazenada para a mesma massa, como também a melhoria dos processos de fabricação, em que integrando as funcionalidades disso aí cada vez mais em sistemas digitais, eu consigo utilizar de uma forma útil essas informações. Lá nos Nokia 1220, ninguém imaginava que ia conseguir assistir um vídeo na tela do celular. E hoje em dia a gente tem aí tela de celular Full HD nos smartphones de entrada de linha. E o último tópico que a gente vai endereçar aqui agora é o tal do SIM card. Todo telefone celular tem desde a segunda ou terceira geração. Agora me falhou essa informação. Mas vocês já pegaram um telefone celular em que não tivesse o SIM card para habilitar a linha nele ali? Não tivesse o cartão ali atrás? Pior que não. Então vocês estão recentemente na superfície da Terra. Meu primeiro telefone celular realmente ele não tinha SIM card. Simplesmente tu ia levar o telefone na operadora e eles ligavam para a central, pegavam um número ali nele e ele habilitava. Não tinha esse circuito separado aqui, que é o equivalente à placa de um carro, uma identificação única. Vou fazer uma retrospectiva na primeira geração do telefonia celular lá, em que a primeira geração, e até mesmo acredito na segunda, por essa questão de acesso compartilhado nos canais e tudo isso, era muito problemático a questão de clonagem. Porque basicamente, se você botasse um dispositivo que conseguisse capturar certas bandas de frequência aqui e decodificar os dados, você poderia copiar o código de identificação de um certo telefone celular, clonar ele, sair usando, inclusive receber as ligações que seriam endereçadas para ele. Era algo bastante crítico, porque naquela época, como não era planejado que seria tão disponível essas redes de telefone celular, nem se pensou nessa questão de segurança. A partir da segunda geração, aumentou bastante o número de usuários aí, e a questão de clonagem ficou bem alta. Inclusive, algumas operadoras nos incentivavam, olha, se você chegar no aeroporto, não ligue o seu telefone celular logo ao sair do avião, porque próximo do aeroporto as pessoas estão com o telefone desligado, ligam ele, e no momento que ligava, esses criminosos conseguiam pegar a identificação do telefone celular, ou se autenticar na rede da operadora, e roubar a identidade deles e sair utilizando a sua linha aí. Então, era um grande problema. E depois que você começou a utilizar esse tipo de autenticação por meio de hardware, que é cada celular tem efetivamente um módulo de segurança em hardware único, como uma placa de carro, mas mais seguro que uma placa de carro, porque não pode ser clonado. A questão da clonagem de telefone celular praticamente caiu por terra aí. Hoje em dia, a clonagem só acontece quando alguém se infiltra realmente na rede da operadora e muda lá dentro as autenticações, consegue mexer em dados internamente. O SIM card, que é o Subscriber Identity Module, é basicamente o chip do telefone. Ele pode vir em 3 tamanhos principais. E eu tenho minha dúvida se não tem um menor ainda do que esse menor que eu estou mostrando aqui à direita. Mas que inicialmente eles eram um cartão razoavelmente grande. À medida que os dispositivos móveis foram ficando menores, também os fabricantes forçaram para que os SIM cards ficassem menores. Eles basicamente hoje em dia só tem o espaço dos terminais, não tem mais nada externo para ele, porque são bastante pequenos mesmo. Então, vejam que não está a escala esse desenho aqui, ó. Em 15 milímetros, esse aqui tem só 8,8 milímetros, que é basicamente a metade da altura. Mas eles têm a mesma funcionalidade internamente. Esse é um cartão de identidade da sua linha telefônica. Por isso você pode ir numa loja de uma operadora, comprar o SIM card, botar dentro do outro telefone e sair usando uma nova linha em questão de 5 minutos. Por que a proteção a nível de hardware ela é eficiente e que eu não conseguiria trocar isso aqui a nível de software? E a gente viu um pouco sobre isso aqui, inclusive lá em Fundamentos de Microeletrônica. Por que proteger algoritmos ou informações a nível de hardware? Porque não dá para alterar. Mais do que não dá para alterar. Pensa que se tu conseguisse ler, um farsário poderia botar via software no telefone dele a tua identidade. Sim, daí ele ia ter que tirar o... Mas olha só, ele poderia via software emular um dispositivo que simulasse a mesma identidade que o meu. Então, tu não poder alterar ele não é o grande fato que traz a segurança. O grande fato é que a chave de criptografia armazenada lá dentro, ela não pode ser lida. Não é questão que ela não pode ser alterada, ela não pode ser lida por ninguém. Ela vem de fábrica gravada uma chave de criptografia aqui dentro e o software nunca tem acesso à chave de criptografia. O que acontece? Na hora que você faz login na rede operadora, ela lhe envia um token de autenticação, o seu celular joga esse token para dentro do chip,
que tem realmente um microprocessador ali dentro, ou tem um hardware específico para criptografia, ele usa a tua chave de criptografia para codificar aquele token e devolve o token codificado para a operadora. E a operadora realiza a mesma operação lá dentro e confirma se realmente a chave de criptografia que foi usada para processar aqui dentro é a mesma que ela conhece. E aí ela confirma, tá, beleza, é aquele cara. Mas nunca a chave de criptografia saiu daqui de dentro. Ninguém conseguiu ler ela daqui de dentro. Tu usou ela para fazer processamento e ela nunca saiu daqui. E a operação, na forma que ela é realizada, ela não é reversível. Então tu não consegue fornecer o dado para cá, realizar a operação, pegar de volta e desfazer a operação para descobrir qual é a chave. Não é uma operação como A vezes KI é igual a B. Seria uma operação de multiplicação, ela é reversível. Tu pode descobrir o KI por meio de B dividido por A. Essa é uma operação reversível. A operação de criptografia que acontece aqui dentro, ela não é reversível. Então, se eu fornecer um dado, mesmo que eu conheça o dado que entra e o dado que sai, eu não consigo descobrir qual é a chave de criptografia. Por isso ela fica escondida lá dentro por hardware. E é esse grande fator que hoje em dia nos mantém tendo um hardware para autenticação nos telefones celulares ainda. E por isso que não consegue se clonar, porque nunca a chave de criptografia trafega na rede de dados realmente. Ninguém que consiga ter acesso ao canal de comunicação vai conseguir se autenticar como sendo o meu telefone celular. Porque a única forma de autenticar é fazer o processamento da criptografia que por hardware só o meu cartão SIM consegue realizar. De fato, ele não é só um pequeno circuitinho dedicado, às vezes ele é até mesmo programável, é um microcontrolador com memória, timers, entradas e saídas e dispositivos de segurança específicos lá dentro. Esse mesmo tipo de módulo de criptografia também é o que hoje em dia tem nos cartões de crédito ou débito, que também permitem essa segurança e evitam que ele possa ser clonado. Então, a única forma de você se passar pela autenticidade do meu cartão de crédito é pegar o meu cartão de crédito. Porque mesmo que tu pegue meu cartão de crédito, leve para casa e fique anos tentando obter a chave de criptografia dele, tu não consegue tirar a chave de criptografia de dentro dele e tu não vai conseguir replicar e fazer outro cartão igual. A única forma de replicar outro cartão igual seria lá o fabricante do cartão pegar os mesmos dados que ele pôs dentro de um dos cartões e botar em outro. Mas essa parte da cadeia de produção é segura. Uma vez que supomos que lá não tem ninguém corrompido dentro da fábrica. Que todos os cartões realmente vêm com uma chave única de criptografia que é desconhecida para fora. Mas então é a mesma coisa que permite que o hardware do cartão de crédito seja seguro e tu não consiga hoje em dia clonar ele mais. Existem algumas propostas aí de um negócio chamado eSIM. Seria uma espécie de autenticação eletrônica que não precisaria do hardware, como uma peça de hardware que você tem que botar e tirar do telefone. Evitaria que tu precisasse ter um slot na abertura do telefone, permitiria que o hardware da placa do telefone fosse mais compacto ainda, reduziria um pouquinho o custo por não ter que fornecer hardware específico, né? Poderia um dispositivo vir de fábrica sem ter nenhuma abertura externa. Ele não precisa ter nenhum slot, nem para fone de ouvido hoje em dia. Os iPhones não têm slot para fone de ouvido. Tem telefones celulares que não tem nem slot para carregamento, carrega via wire electricity lá, transmissão de eletricidade sem fio. Então é bem possível que se não tivesse SIM card e algum padrão de eSIM seja estabelecido, que vai passar também provavelmente por existir alguma forma de ter acesso a algum dispositivo de segurança em hardware também, pelo mesmo motivo de nunca permitir que o software acesse as chaves de criptografia que estão lá dentro. É possível que a gente chegue a um ponto aí de ter telefones celulares que não tem slot para carregamento, não precisa ter slot para fone de ouvido e não vão ter slot para SIM card, então vai ser um dispositivo completamente fechado. É capaz de a gente chegar lá. Mas essa tecnologia de SIM card embutido no aparelho, eu não sei se hoje em dia as operadoras de telefonia celular do Brasil já disponibilizam ou se existe alguma tecnologia que garanta tanta segurança quanto essa segurança baseada em hardware dos SIM cards.